Damas de uma sociedade quilombola, rainhas do Calabá, Haiti, Angola e Aludez, Inzingas, Topossi. Oi, gente, e no programa de hoje, Topossi se coloca num debate bastante atual. Aproveitando o ambiente de votação do Estatuto da Igualdade Racial, nos comprometemos a cada mês abordar um assunto pertinente a políticas de ações afirmativas. E no programa de hoje, vamos bater um papo, vamos jogar na roda a questão das cotas. E para virar a mesa, Gabriele Vieira, Márcia Dias e Yara Santiago. Sejam bem-vindas. Acho que para a primeira pergunta, a gente deveria colocar o que é cotas, né? E qual a importância da cota para a população brasileira, né? De maneira geral. Cotas, na verdade, elas são consideradas uma espécie de ações afirmativas, né? As ações afirmativas, elas são um gênero, né, que tem entre uma de suas ações a política de cotas, né? Então a gente tem um exemplo de cotas, por exemplo, para as universidades, mas temos também exemplos de mercado de trabalho, acessibilidade para pessoas com deficiência. Então não é só voltado para a temática específica dos negros e das negras para a universidade, mas também como de uma parcela da população que de uma maneira ou de outra se encontra discriminada ou em condição desfavorável de oportunidades para alcançar certos níveis de estabilidade e de igualdade com outros grupos. Eu vejo a cota também como uma medida reparatória, né? Devido ao longo processo de dívida, né, que o Brasil tem com a sociedade brasileira, especialmente os negros, onde os negros foram, devido à progressiva escravização, os negros foram jogados de qualquer forma a partir do dia 14 de maio de 1888. Eles não tiveram base para nada, muitos não sabiam ler nem escrever e foram jogados de qualquer forma. Cotas, então, é uma medida reparatória, né, para essa determinada população. E depois de um certo tempo trabalhando com essas políticas afirmativas, eu venho notado que além da questão de constar na Constituição, de serem políticas reparatórias, se tornou, mesmo que metaforicamente, uma forma de incentivo, porque muitas pessoas que necessariamente não tinham a necessidade de cotas, por assim dizer, no sentido de conhecimento, elas se sentem mais incentivadas a participar, porque eu tenho muitos estudantes, muitos alunos que são brilhantes, mas simplesmente a autoestima está tão baixa que se não fosse... Agora eles pensam que podem entrar na universidade por causa das cotas. E isso se tornou um incentivo, uma metáfora de incentivo para essas pessoas que poderiam entrar, mas sempre se viam diminuídas, inferiorizadas. Eu nunca vou conseguir entrar na universidade. E a cota se tornou mais isso. Bacana que Eu mesma fui, né, contemplada, né, porque tentei vestibular 3 vezes, não consegui passar, nas 3 primeiras vezes, né, sempre na primeira fase. A segunda fase tomou a pau. E agora que eu tentei fazer de novo, consegui passar. Então eu concorri com pessoas que estudaram na mesma escola que eu. As cotas saem para isso, assim, concorrer diretamente com as pessoas que estudaram no mesmo ensino público, né? Onde você mesmo estudou. Eu não pude tem a mesma base. A mesma base de ensino. Bacana que tem um sentido amplo, um significado amplo, a gente teve e consigo também o que significa para os grupos. Muito interessante, né? isso. E agora é muito recente isso no Brasil, esse processo de políticas de ações afirmativas. Na verdade tem um histórico recente, sim, se a gente for considerar justamente o lapso temporal de políticas de, poderia dizer, anti-cotas ou de ações afirmativas, né, que vem desde a época da abolição da escravatura ou um pouco antes mesmo, né, desde o período que o Brasil foi supostamente descoberto também. A gente pode citar, por exemplo, a questão da lei de tortura, né, que era um alvará ainda na época da monarquia, que, assim, para muitos estudiosos, isso também é uma política de Estado, mas é uma política de Estado contra um determinado grupo da população negra, que eram os negros, né, escravos, que sofriam justamente com a política de tortura, de serem marcados para serem identificados enquanto propriedade de seus donos. Então, se a gente for considerar esse tempo, a política de ações afirmativas no Brasil é uma política recente
para ter o título do título que a gente coloca de justiça compensatória ou distributiva, né? Então, se a gente pensa que é compensar, a gente tem que considerar também que vai se compensar todo um período histórico de exclusão, né, e de políticas que foram para afirmar essa exclusão, né, dessa população, desses grupos que sofreram, que ainda sofrem com isso. Então, considerando isso, é sim uma política recente que precisa ainda ser mais divulgada, que precisa também ser melhor explicada para as pessoas, né? Então, tem ainda a grande dúvida se seriam cotas raciais ou cotas sociais, e algumas universidades utilizam um misto, né, de concepção do que seriam as cotas raciais com as cotas sociais também. Eu tenho uma outra pergunta. Cotas, então, no sentido de... porque fica aparentando para o grande público, para quem não acompanha, que cotas é uma coisa totalmente recente, que chegou por causa da população negra que está reivindicando isso. Nossa. E o que a gente vê é que cotas já existia antes disso, né? Quer dizer, eu vi que tinha uma cota, lei do gado, eu acho, lei do boi, para permitir a entrada de filhos de fazendeiros nas universidades. Né? Tem cotas para estrangeiros. Os imigrantes, né? Para os imigrantes. Então existiam todas essas cotas já, e ninguém nunca se levantou, se rebelou contra essas cotas, reclamou, né? E a cota para negros, que é uma coisa mais recente e que parece que de uma forma, né, explicável, que é um absurdo, no Brasil, que é tão absurda. Eu queria saber o que vocês achavam disso também. Bom, a palavra é absurdo se ir contra essa ideia depois de esse breve histórico de cotas. Ninguém nunca levantou a voz para questionar porque para filhos de cotas para os migrantes poderem trabalhar aqui, quando nós já tínhamos trabalhadores, mesmo que escravizados, e que já conheciam a terra e que foram teoricamente libertados, porque para mim eles foram jogados ao léu. E ninguém levantou a voz para dizer, bom, se eles já estão aqui, por que não compensá-los de alguma forma? Até porque eles já conhecem a terra, ninguém nunca reclamou isso. Ninguém nunca reclamou por que os filhos dos fazendeiros podem ter cotas para entrar na área de agronomia, se vários lavradores também têm filhos que já trabalham com a terra. E agora vem se questionar essas cotas para negros ou cotas sociais, cotas de uma certa forma. Se nós já sabemos que o nosso sistema educacional é precário, se não decadente, e nós precisamos colocar mais e mais jovens negros e negras na universidade para que esses jovens possam retornar e trabalhar para outros jovens, para que outros jovens negros e negras tenham esse acesso. Eu não consigo ver qual é o problema nisso aí. Por que não? Por que não facilitar? Aliás, facilitar não, porque nós sabemos que todo o projeto, todo o processo das cotas não tem facilidade alguma. A prova é a mesma. Então, os fatores que vão incidir para que esse jovem ou essa jovem negra entre são outros. Então, por que não essa política para colocar mais e mais jovens das classes menos favorecidas dentro das universidades públicas? Não são as particulares, são as públicas. Eu não consigo entender porque em que isso vai ameaçar o nosso país tão carente de cada vez mais jovens instrumentalizados nas suas áreas distintas, etc. Isso também porque fere diretamente a classe dominadora, né? A gente não vai voltar para isso, mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco, então a gente volta já.